E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Então, pra quem não me conhece, eu me chamo Lai Santos, né? Tô aqui mais uma vez gravando esse vídeo pra contar um pouquinho pra vocês a experiência que eu vivi recente no Espírito Santo. Isso porque ele colocou no meu coração, né? De compartilhar com vocês, porque ele não enche um vaso de azeite somente para ficar no vaso, é para ser distribuído para as outras pessoas. E é por isso que eu tô aqui. Vamos lá? Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com a água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu confesso para vocês que depois que eu entreguei minha vida a Jesus, nessa caminhada que a gente vem tendo diariamente, né? Despertou um desejo no meu coração de sentir o Espírito Santo, sabe? E conforme o tempo Deus foi dando sinais, sabe? Ele me usou já de diversas formas, com sonhos, com visões, derramou de fato o Espírito para me usar, para minha boca ser a boca dele na vida de outra pessoa. E então, semana passada, eu e meu esposo, a gente vinha assistindo alguns vídeos e tal, né? E a gente assistiu o vídeo de uma pessoa, acho que até um coach, não sei. E aí a gente tava tendo várias ideias. E uma coisa ficou na cabeça da gente, né? A gente sentiu vontade de fazer uma coisa que ia completamente de encontro ao nosso propósito. Só que por ver o sucesso do que as pessoas mostram na internet, nesse dia, a gente resolveu seguir outro caminho. E esse caminho nos levou ao mercado, que o que a gente estava bolando de fazer tinha no mercado, né? E a gente foi, só que aquilo, conforme a gente ia, né, no meio do caminho, aquilo não estava, de fato, me dando alegria, sabe? E nem ao meu esposo, porque a gente foi conversando e tal, com várias dúvidas, né? Na verdade, a gente estava colocando as dúvidas na frente da verdade. E aí a gente entrou no mercado, e aí ele começou a procurar, né, o que a gente foi fazer lá. E eu, por alguns minutos, eu me senti perdida. Eu deixei ele lá procurando e fui pro meio do mercado. Fui pro meio do mercado e eu comecei a sentir um vazio tão grande. Eu não sei se vocês já se perderam da mãe de vocês em algum lugar, mas eu já. Esse foi o sentimento que eu tive naquele momento. Eu tive um sentimento como se eu tivesse perdida de um responsável. E eu me senti uma criança perdida no meio do supermercado e aquilo vindo muito forte dentro de mim, do tipo: não é isso que eu quero pra você. Não é isso que eu quero pra vocês. O que é que vocês estão fazendo aqui? E aquilo vinha muito forte. Eu fiquei parada por vários minutos. E aí meu esposo, ele veio, né, com um carrinho de compras. Ele perguntou o que é que você tá sentindo e tal. Eu me lembro muito bem. Mas eu falei pra ele assim: será mesmo que Deus quer que a gente faça isso? Será mesmo que o Senhor quer que a gente siga por esse caminho? E aí ele começou a chorar no meio do mercado. E aí começou a falar que também não sabia,
E a gente, naquele momento, eu vi 2 crianças perdidas, né? E aí a gente decidiu que a gente não ia comprar mais o que a gente tinha ido fazer lá. E a gente voltou para casa e pensativos e tal. Conforme a gente foi chegando em casa, eu acredito que o Senhor, Ele não faz nada por acaso, principalmente quando as nossas vidas estão nas mãos dele. A gente recebeu alguns vídeos e nesses vídeos falava justamente dele, né? De uma forma que foi diferente de tudo que a gente vinha assistindo, vinha vendo e por aí vai. E aí fez a gente questionar, né? Tipo, tava falando sobre células. Como é o nome mesmo, amor? Que tava falando? Sobre... O que tem? Cromossomo. Eu não sou médica nem nada, mas... Enfim, aí começou a falar e tal. E a gente começou a ver o quão complexo nós somos. E o quanto somos perfeitos, sabe? Deus, ele fez... Ele mexeu em cada detalhe, entende? E a gente estava começando a conversar sobre isso. Isso foi despertando uma coisa em mim do tipo assim... Eu comecei a sentir um orgulho dele. Eu comecei a sentir um orgulho tão grande. E aí na cozinha, a gente conversando, eu comecei a sentir falta de um momento que eu vivi com ele. Que eu senti... de certa forma, a presença dele, quando ele me usou para falar com uma pessoa. E aí eu comecei a sentir saudade, porque já tinha tempo que eu não sentia ele, né? Tava em silêncio para mim. E aí eu comecei a sentir uma saudade, isso de uma forma bem forte. E aí a gente veio pra sala e tal, e a gente assistiu outras coisas, e a gente começou a conversar. E aí, no que a gente estava assistindo, falava sobre propósito, né? Que quando a gente tem um propósito, a gente tem um sentido para viver. E aí eu comecei a me questionar do meu propósito. E aí eu comecei a conversar com meu esposo que eu não me sentia capaz. Por muito tempo na minha vida eu colocava amuletos, sabe? A minha confiança nunca era no Senhor 100%. Era tipo assim, ó Pai, eu vou me jogar para trás, né? Pro Senhor me pegar, mas eu vou segurando aqui porque qualquer coisa, sabe? Eu nunca me entregava por inteira. E eu tava conversando isso com meu esposo, falando que eu sempre tinha um amuleto para poder me apoiar, sabe? E aí eu conversando com ele, e aí eu ia gravar um vídeo cantando, pra quem não sabe eu sou cantora. Eu gravava um vídeo cantando, e aí eu botei a câmera, posicionei e tal, tudo certinho. Aí eu comecei, só que não tava fluindo, não tava saindo. E aquilo começou a me dar um desespero, sabe? E eu começava a me questionar mais ainda o que é, Senhor? Poxa. E aí meu esposo, ele falou, vai pro quarto, vai orar, vai falar com ele, vai pedir pra ele te ajudar, te dar força. E aí eu não fui tanto resistente, mas eu fui como se fosse mais uma oração, apesar de a oração ser a coisa mais importante. Era assim que eu estava enxergando. E aí eu peguei a Bíblia e falei assim pra ele, dali da porta. Falei pra ele, eu vou levar a Bíblia porque se ele falar comigo, eu ouvir a voz dele literalmente, eu saio correndo. Aí meu esposo falou que eu não. Se eu ouvir a voz dele, eu vou correndo pra perto dele. Eu falei, não é bem assim. Eu fui levar a Bíblia pro quarto. Aí eu ajoelhei. E aí eu comecei a falar pra ele das minhas dificuldades. Ele já sabia. Mas aí eu comecei a conversar com ele, eu comecei a pedir para ele me direcionar. Eu pedi para ele me dar coragem, sabe? Me capacitar, que não fosse eu, mas que fosse o Espírito Santo, né? Que a glória não fosse para mim, mas para ele. Que ele me capacitasse de alguma forma
para eu poder levar a palavra dele, seja cantando, falando, não sei. E aí eu comecei a falar com ele, pedi para ele tirar o medo, né, que existia no meu coração, o medo de ir, sabe? E aí eu comecei a falar, e a Bíblia aqui, eu de joelhos, e aí eu falando, e de repente eu tava sozinha no quarto, de repente eu senti uma mão tocar na minha cabeça, eu parei a oração na hora, e aí, tipo, o quarto tava vazio, somente eu estava no quarto, porta fechada, eu fui correndo pra sala, vim falar pra Cláudia o que tinha acontecido. Eu falei, não sabe o que aconteceu? Eu senti agora uma mão tocar na minha cabeça e tal, não sei o que. Vim verde, como ele falou, né? E ele falou, não, vai pro quarto. E eu me cagando de medo. Ele vai pro quarto, porque Deus, ele quer falar com você. E aí eu fui no quarto. Gente, eu não vou negar, eu fiquei com muito medo. Eu fui pro quarto e voltei cantando. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença. Enfim, vocês conhecem essa música. Porque eu tava morrendo de medo. Aí eu ajoelhei de novo, toda desconfiada, fechei a porta. E aí eu abri a Bíblia. Aí eu abri e estava em Samuel. Quando eu li o livro de Samuel, eu falei, será que para quem conhece a palavra, né, um pouco dela, sabe que Samuel foi é um profeta? Samuel foi um profeta? Foi um profeta do Senhor, e no início do relacionamento de Deus com Samuel foi justamente ele falando com Samuel no quarto, e Samuel saía do quarto, achava que era Eli, né? O sacerdote falando com ele, e era Deus. E aí eu falei, pronto, será que tem alguma coisa a ver? Aí quando eu fui ler, eu li justamente onde dizia que Samuel estava ungindo Saul como rei. Aí não tem nada a ver, eu fechei a Bíblia. Só que eu fiquei com essa palavra na minha cabeça, ungir. E aí eu comecei a falar com o Senhor de novo. Eu falei, Pai, o Senhor sabe as minhas dificuldades, Pai. O Senhor sabe os meus medos, o Senhor sabe de tudo. E de repente veio uma coisa muito forte que dizia assim, você está me pedindo força, você está me pedindo coragem, você está me pedindo para eu te capacitar, mas a força eu não vou derramar como todo mundo espera, né? A gente pede força, só que ele não vai dar força pra gente. Ele vai dar uma situação pra gente ter força, pra gente ser forte. Aí ele falou muito forte no meu coração, você tá pedindo força pra mim, mas no momento que eu toquei na tua cabeça, você saiu correndo do quarto. Você teve medo. Gente, eu só sei que de repente eu comecei a sentir algo tão forte no meu coração, tão forte que invadia minha alma, e eu só sabia chorar. Eu comecei a berrar do nada, isso era de madrugada. Eu comecei a berrar porque era muito forte. Eu tava sentindo muito forte, mas era uma coisa boa. E eu não sei explicar, mas era muito forte. E aí eu comecei a falar em línguas estranhas. Isso nunca tinha acontecido na minha vida, mas eu já tinha um desejo no meu coração. E eu tenho certeza que o desejo de realizar é dele, sabe? E foi o que aconteceu nesse dia. E aí eu comecei a falar em línguas estranhas involuntariamente, gente. E aquilo vindo forte no meu coração e eu só sabia gritar. E é tipo assim, sabe quando o seu corpo começa a ter certo tipo de... A minha mão começou a se movimentar, mas não era a minha coordenação, estava fora da minha coordenação motora. O meu corpo, ele estava reagindo de uma forma que não era eu que estava fazendo aquilo.
E aí eu comecei a chorar muito, muito, muito alto. Comecei a berrar. E aí eu falava em línguas. E eu só sabia falar no nome de Jesus, porque foi muito surreal, foi muito forte. E eu chorava. E aquilo dentro de mim, tipo, eu não acredito que isso está acontecendo. Uma voz vinha e dizia assim pra mim: você é falha, você não merece isso que está acontecendo, você erra muito ainda. Isso vinha muito forte. E a outra voz dizia: é graça, filha, é graça, é pura graça. Isso, eu chorava, aquilo tomando o meu corpo, e eu só sabia chorar. Eu não conseguia me controlar, era muito, 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 muito forte. E como era de madrugada, meu esposo, ele estava aqui na sala, ele me falou depois, e ele falou que ele estava orando, falando com Deus, pedindo para Deus falar comigo. E aí ele falou que não ia atrapalhar, né? Só que quando ele viu que estava muito alto e era de madrugada e a gente mora em um condomínio, ele falou: as pessoas vão achar que ela estava morrendo. E aí ele entrou no quarto. Antes dele entrar no quarto, eu senti algo muito forte no meu coração que dizia: fortaleça o Espírito. Fortaleça o Espírito. E isso foi ficando mais forte. Quando ele entrou, ficou mais forte ainda. E aí ele me viu falando em línguas, e foi a primeira vez. Ele começou a chorar também. A presença de Deus, ela começou a preencher todo aquele lugar. Foi no quarto, começou a preencher o quarto inteiro. E aí ele começou a chorar, ele colocou a mão na minha cabeça, ele me abraçou, eu tremia muito, 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 muito. Dentro de mim, eu tava com tudo tremendo dentro de mim, e só chorava e sentia aquilo tão bom invadindo o meu ser, a minha alma. E aí vinha muito forte, como se fosse para eu falar para ele. Aí eu falei em voz alta, eu falei: fortaleça o Espírito, fortaleça o Espírito. E aí a gente veio para a sala. E aqui na sala, o Senhor me usou mais uma vez para poder conversar com Ele. E foi algo sobrenatural. Que eu senti, e eu falava, tipo assim, eu ia conversando com meu esposo, justamente da palavra dele, e era tomada o tempo todo. Eu falava alguma coisa e eu orava em línguas. E aquilo estava me fortalecendo tanto, que vocês nem imaginam. E eu pensava, tipo, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Como o Senhor é maravilhoso. Mais cedo eu estava sentindo um vazio. Que era justamente a falta disso. Era justamente isso que eu precisava. E aí eu comecei a entender que Ele era o meu Pai. Quando a gente entende que Deus é o nosso Pai, as coisas mudam. Porque quando a gente vê as pessoas falando sem sentir, parece algo muito vago, muito raso, sabe? E aí eu comecei a sentir isso vinha muito forte, eu sentia um amor tão grande, um amor tão grande, e me veio uma revelação justamente disso que ele estava querendo dizer: fortaleça o Espírito. Que era tipo, se a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, a gente é cheio do Espírito Santo, de fato, onde a gente colocar os nossos pés, onde a gente colocar as nossas mãos, tudo vai dar certo. Porque dentro de cada um de nós tem um pedacinho de Deus. Então aquilo foi muito revelador. Ele colocou muito forte no meu coração para vir compartilhar com vocês e dizer que o mesmo Deus que se revelava daquelas
daquela forma para os profetas, para quem ele quisesse. Ele é o mesmo Deus hoje e o mesmo Deus amanhã. E eu tenho certeza que ele encheu esse vaso aqui, mesmo com todos os defeitos. Ele encheu de azeite para poder compartilhar com vocês, meus irmãos. E eu digo para vocês, fortaleçam o Espírito. Fortaleça o Espírito, porque se a gente estiver cheio do Espírito Santo, tudo o que fizermos vai agradar o coração de Deus. Vai acrescentar positivamente nas nossas vidas, sabe? Meditem na palavra, porque quer ouvir a voz de Deus? Ele fala aqui. É a coisa mais certa, porque às vezes a gente fica justamente querendo ouvir uma voz, a gente quer que venha um sinal do céu, mas a forma mais clara e mais óbvia da gente ouvir a voz dele é através da palavra dele. E é isso que eu quero dizer para vocês. Eu estou muito feliz. Como vocês estão vendo, eu sou verde, completamente verde nisso. Eu estou nessa caminhada com o Senhor, bebê ainda, né? Porque aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Salvador ano passado, em outubro do ano passado. E desde então a gente vem caminhando com Ele e vem vivendo experiências que não tem como explicar. Eu digo para vocês que a paz que o Senhor Jesus dá, eu nunca encontrei no mundo. E eu sei que carro, casa, dinheiro, nada disso preenche. O que eu senti naquele quarto me deixou dependente, sabe? Porque foi muito bom. É muito maravilhoso. E é isso que eu digo para vocês. Fortaleça o Espírito Santo, fortaleça o Espírito de Deus, e tudo que vocês fizerem vai dar certo. E é isso. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. E eu vou pedir para Ele, né, pela vida de todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que eu possa ser um canal de bênção, né, usado por Ele na vida de vocês, tá bom? Um beijo, que o Senhor Jesus abençoe vocês, guarde, proteja e fiquem com Deus. Tchau, tchau.